Todo o desenvolvimento científico e tecnológico gerou redução de custos. A saúde é o único que gera aumento. Gera aumento porque alimenta a indústria da tecnologia, do diagnóstico, da produção da doença e não da produção da saúde. Então, produzir prevenção, produzir bem-estar, produzir saúde, isto é muito barato frente aos gastos cada vez mais crescentes com doença, né? Então, aí sim, nós vamos ter mais dinheiro para investir na questão da inclusão dos nossos deficientes. Vejam, senhores, tem uma lei nesse país que diz que 1/10 dos funcionários de empresas de médio e grande porte, 1/10 tem que ser portador de deficiência. E nós temos esses deficientes, e aqui temos um exemplo de um, né, que teve a sua funcionalidade ceifada por um acidente bárbaro, quando ainda estava com seus 23 anos. Né? Mas as empresas não conseguem encontrar o portador da deficiência para poder contratar. O que está de errado nisto? Se a sociedade tem o deficiente, se a empresa quer contratar o deficiente, por que a empresa não acha o deficiente? Ela não acha o deficiente porque o deficiente está escondido dentro da sua casa, porque não tem transporte adequado para ele, porque não tem acessibilidade adequada, mas principalmente porque ele foi relegado à condição não de ser humano, mas de incapaz. Porque de incapaz ele não tem nada, né? E aí eu só vou citar rapidamente para os senhores um exemplo de uma pesquisa que fizemos na Unicamp. Eu pedi para pessoas apontar vários alvos no espaço. E aí, logo em seguida, colocamos um gesso no cotovelo e pedimos para as pessoas fazerem a mesma tarefa. Pergunta para os senhores, em quais das duas condições nós, humanos, desempenhamos melhor, com ou sem o gesso? Pois é, senhores, na segunda tentativa não tem diferença. Não tem porque nós substituímos o punho pelo cotovelo. Assim é a deficiência. Nós temos um sistema redundante, ou seja, ele possibilita infinitas soluções. E nós pegamos um indivíduo que teve algumas dessas funções imobilizada por um acidente trágico ou por uma doença e tratamos ele como se ele todo fosse um indivíduo incapaz, né? E perdemos a chance de incorporar esse indivíduo na força produtiva. Os senhores vereadores podem ajudar a liderar projetos na comunidade para fazer a inclusão desses deficientes no mercado de trabalho. Isso dá voto, mas isso dá vida, isso dá prazer, né? E quando os senhores, e a maioria dos senhores já estão mais ou menos na minha idade, né? Quando a gente vai chegando numa certa idade, nós aprendemos algo muito interessante que Madre Teresa de Calcutá nos ensinou. Madre Teresa nos ensinou, e eu lembro que quando estávamos passando fome, uma tia casada com a irmã do meu pai, que era divorciada, ela chegava em casa com 2 sacolinhas cheias de mantimento para a gente. E ela viajava de uma cidade para outra e andava no mínimo 5 quilômetros para fazer aquele ato de caridade, né? E aquela tia, na verdade, ao fazer aquilo, fazia o que Madre Teresa nos ensinou. Ela ia lá não só para nos agradar, mas ela ia lá principalmente para agradar a si própria. Madre Teresa nos ensina que quando nós damos algo a alguém, nós não estamos querendo agradar o outro, mas a nossa própria alma. Porque nós não podemos aceitar as injustiças. Porque nós não podemos conviver com tanta dor, com tanto sofrimento. E está na mão dos senhores
um poder violento de transformação desta realidade. Porque eu não tenho a menor dúvida que o dia que pautarmos a saúde nesse país da forma como tem que ser pautado, o dia que dissermos para o nosso governante, o dinheiro da saúde não vai ser desviado como o leito daquele rio, vai ser aplicado, porque não existe plano de aceleração econômica, não existe nenhum PEC maior do que aquele que investe na saúde da população e investe na educação. É com pessoas saudáveis e pessoas educadas é que nós vamos construir uma grande nação. E aí não vale aquela desculpa de que o problema é o outro. Se você, e terminando, para ouvi-los, né, e quero deixar com os senhores essa mensagem, de que se os senhores fizerem a lição de casa, se os senhores forem melhor, você ao ser melhor como vereador, como secretário, o seu município vai ser melhor, a sua família vai ser melhor, o seu bairro vai ser melhor e o nosso país vai ser melhor. Para isso, só depende que você não jogue fora aquilo que você ganhou de graça quando chegou nesse mundo, que é a sua capacidade de aprender e de modificar a vida. Obrigado.